Levítico capítulo 2, nós queremos ler os versículos 1 e 2 da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz assim: quando alguém fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite, e sobre ele porá o incenso, e atrará os filhos de Arão, os sacerdotes. O sacerdote tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará sobre o altar por oferta memorial. É oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Eu quero ler mais uma vez, quero destacar algumas expressões, algumas palavras. Quando alguém fizer oferta de cereais ou de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Diga flor de farinha. Nela deitará azeite, diga azeite, e sobre ela porá o incenso, diga incenso, e atrará os filhos de Arão, os sacerdotes. O sacerdote tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará sobre o altar por oferta memorial. É oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Diga cheiro suave. É o título da nossa ministração, é o título da nossa reflexão nesta noite. Amados, eu vejo que ofertar a Deus está entre os maiores privilégios do homem. Você já pensou nisso? Eu e você, pessoas limitadas, finitas, pequenas, termos este privilégio de chegarmos à presença de Deus, do Criador do universo, do dono de todo o ouro, de toda a prata, de todo o poder, de todo o domínio, de toda a autoridade, de todo o governo, e ofertarmos algo a esse Deus, e esse Deus se inclinar para a nossa oferta e receber a nossa oferta. Você já pôde imaginar o privilégio que eu e você temos? Que honra que nós temos? Ofertar algo a Deus e Deus receber, sendo que Deus é dono de tudo, não necessita de nada. Esse Deus detém todo o poder, todo o governo, todo o domínio. E quando Deus recebe a nossa oferta, nós alcançamos um ato de afeto indescritível, indizível. Deus recebendo a nossa oferta, o carinho dele, o amor dele, a inclinação dele. Nós estávamos comentando na primeira celebração, no primeiro culto, que lá no livro de Gênesis, Caim e Abel trouxeram ofertas ao Senhor. Eu troquei o nome dos dois, eu disse que era Abim e Cael, né? Em vez de Caim e Abel. Eles trouxeram oferta ao Senhor. E a Bíblia diz que para a oferta de Abel, Deus atentou. E para a oferta de Caim, Deus não atentou, não recebeu. Um ofereceu uma oferta ao Senhor e Deus recebeu. Deus disse, eu aceito. O outro ofereceu a sua oferta e Deus disse, não, eu não aceito. Se nós olharmos numa proporção, 50% daqueles que ofertam ao Senhor, Deus recebe a sua oferta. E 50% Deus não recebe a sua oferta. 50% Deus não se inclina, Deus não atenta, Deus não se volta para receber a sua oferta. Interessante nós vermos isto. Nesse texto nós encontramos uma oferta, a oferta de manjares. Manjar aquilo que é sublime, aquilo que é precioso, aquilo que é excelso. O texto diz que se alguém vier trazer esta oferta sublime, excelsa, uma oferta ímpar, ele deve proceder da seguinte forma. O texto diz que ele deve trazer, a sua oferta será de flor de farinha, a oferta será de azeite, nela deitará azeite, e sobre ela porá o incenso. Nós encontramos três elementos aqui: a flor de farinha, encontramos o azeite, encontramos também o incenso. A Bíblia diz que quando desejarmos ofertar ao Senhor uma oferta sublime, oferta de manjares, uma oferta que Deus vai atentar, que Deus vai se inclinar para ela, o texto está dizendo que essa oferta deve ser composta de flor de farinha, azeite e incenso. Agora é interessante que você pensa, puxa vida, como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que arrumar a farinha,
misturar um pouco de azeite, incenso. O que será que é incenso? Eu não sei o que é incenso. Misturar esses 3 elementos e colocar aonde? Colocar no púlpito? Como é que eu devo fazer esta oferta? O que é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz que Deus aceita esta oferta. Mas o que significa isso? Como eu posso ofertar esta oferta ao Senhor? Vamos ver o que significa flor de farinha. A flor de farinha, segundo os comentaristas, segundo os estudiosos, é a parte mais fina, é a melhor parte da farinha. É a farinha de melhor qualidade. É a farinha que reúne em si as melhores qualificações. É a melhor farinha, a flor de farinha. A melhor farinha. É interessante nós vermos que, tomando o melhor da farinha, o que é mais sublime da farinha, devemos ofertar ao Senhor. O que é que se faz com essa farinha? O que é que nós produzimos com a farinha? Usa-se a farinha para fazer também pão. O pão é feito de farinha. E precisamos entender que pão é símbolo da comunhão entre os irmãos. Pão é símbolo da unidade. Pão é símbolo da aliança, do companheirismo, da afetividade, da aproximação, do estarmos juntos. É isso que esse texto está falando. Que eu e você temos que oferecer a flor de farinha. Ou seja, temos que oferecer a comunhão, o relacionamento apertado, o relacionamento íntimo, de uns para com os outros. Esta comunhão nós devemos oferecer a Deus. A comunhão é a oferta sublime que Deus quer que nós ofereçamos a Ele. A comunhão é a oferta que Deus está esperando que a igreja venha ofertar, venha oferecer a Ele. A comunhão. Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículo 25, que todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína. O reino que não tem unidade, o reino que não tem união, o reino que não tem acordo, o reino que não tem aliança, este reino será destruído, esse reino vai perecer. Ele está dizendo que a casa, marido e mulher sem unidade, esta casa vai ruir. Esse texto está dizendo que a empresa, entre os seus sócios, se não houver unidade, essa empresa vai ruir. A igreja que não tem unidade vai ruir. O grupo familiar que não tem unidade vai ruir. Precisamos entender que a comunhão é um princípio de Deus para vencer o inimigo, para vencer os adversários, para vencer os ataques contra a nossa vida ou contra a vida da igreja, do reino de Deus. Amados, nós precisamos entender que Deus espera de cada um de nós, a oferta da flor de farinha, a oferta da comunhão, a oferta do companheirismo, da solidariedade, de estarmos unidos no propósito de Deus. A colheita da dupla unção, a colheita da porção dobrada, da presença de Deus, passa pela comunhão. Se não houver comunhão, nós não alcançaremos a dupla porção. Se não houver comunhão, nós não alcançaremos a porção dobrada do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Deixa o seu dedo, a página marcada em Levítico capítulo 2, e vá lá para o segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Vamos dar uma olhada a partir do versículo 6. Quando Eliseu estava seguindo Elias, e Elias estava prestes a ser assunto, a ser elevado para os céus, para a presença de Deus. O segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: Então Elias lhe disse: Fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, ou seja, Eliseu disse para Elias, mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. Ambos, não te deixarei. Comunhão, relacionamento, aliança, pacto. Eliseu estava dizendo: Elias, eu não te deixarei, eu não vou me separar de ti, eu não vou me apartar de ti. E o texto diz que ambos seguiram juntos, comunhão, unidade, relacionamento estreito. O texto continua:
50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância, em frente do lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram. O rio se dividiu. E o texto diz que se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Você percebe aqui a comunhão, a unidade? Percebe? Ele dobrou a capa, ele feriu as águas do rio Jordão e o rio simplesmente se dividiu. E eles passaram pelo leito do rio com os pés enxutos, em seco. Passaram juntos, ambos, unidade, comunhão. E o texto continua: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, depois que eles permaneceram esse tempo juntos, depois que eles investiram na comunhão, depois que eles investiram nessa aliança, nessa aproximação estreita, o texto diz: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Porção dobrada do teu espírito sobre mim. Mas você percebe que antes de se alcançar a porção dobrada, houve unidade entre ambos, houve comunhão entre Eliseu e Elias. Eliseu perseguiu a comunhão, perseguiu o relacionamento de ambos, não abriu mão desta amizade, desse companheirismo, dessa afetividade. A comunhão entre Elias e Eliseu resultou na unção dobrada. Flor de farinha, comunhão, unidade. Interessante nós vemos que Deus está aguardando que seus filhos ofereçam a oferta da comunhão. Deus está pedindo a mim e a você, como igreja, como povo de Deus, que venhamos oferecer a Ele a oferta da comunhão, flor de farinha. O que é mais precioso para Deus nos seus filhos é a comunhão dos seus filhos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desceu sobre a cabeça de Arão, desceu sobre a sua barba e desce sobre toda a sua veste. A Bíblia diz que nesta unidade, Deus, Ele abençoa? Não, mais do que abençoa, Ele ordena a bênção, Ele ordena a vida para sempre, para sempre. Flor de farinha, comunhão, unidade. Deus está esperando esta oferta da minha vida e da sua vida. Nós precisamos aprender a ofertar isso ao Senhor, a nossa comunhão, a nossa unidade. Interessante que, quando falamos de comunhão, dentro do conceito, da ideia, do princípio da comunhão, nós encontramos vários conteúdos, nós encontramos várias expressões, vários ensinos. Eu quero destacar alguns aqui para você, dentro da comunhão. Interessante que passa por dentro da comunhão o princípio de importar-se, de você ter cuidado para com a outra pessoa. Importar aqui é mais do que obter informações. Tem pessoas que ligam uns para os outros pedindo informações. Como está isso? Como está aquilo? Como está aquilo outro? Mas não passa da informação. Isso não é importar. Isso é interesse por notícias. Talvez até para fofocar mais adiante. Isso não é importar. Importar aqui é querer notícias, querer saber como está a situação para poder ajudar, suprir, socorrer, apoiar, abençoar, proteger. Isso que é importar. Comunhão, a comunhão, dentro da comunhão está o importar-se. Eu preciso saber qual é a necessidade do meu irmão para socorrê-lo, para abençoá-lo, para supri-lo. Comunhão, oferta de flor de farinha. Eu vejo que, em segundo lugar, dentro do pensamento da comunhão, a palavra comunhão no grego é koinonia, e entre tantas definições de koinonia, eu vejo que uma delas é ter alguma coisa em comum com outrem. Koinonia é quando você tem algo em comum com o seu irmão. Interessante, nós precisamos ver isso. Você somente terá comunhão se tiver um ponto em comum com o seu irmão. Se tiver alvos semelhantes. Se você não tiver o mesmo alvo que o seu irmão, o mesmo ponto em comum, você não terá comunhão.
Você pode conviver com uma pessoa dioturnamente, mas se você não tiver o mesmo alvo que essa pessoa, você não tem comunhão com ela. O esposo vivendo com a esposa, se ambos tiverem alvos divergentes, eles não têm comunhão na sua vida. Se os filhos se divorciarem, estiverem olhando para um ângulo diferente da visão dos pais, os filhos não terão comunhão com os pais. Você pode estar trabalhando com uma pessoa, mas ela tem um alvo, objetivo totalmente divergente, dicotomizado do seu objetivo. Você não tem comunhão, koinonia com essa pessoa. Para que tenhamos comunhão, nós precisamos ter alvos semelhantes. Nós precisamos ter também a consciência de que temos o mesmo adversário. O mesmo adversário. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. A nossa luta, amados, não é contra a carne e contra o sangue. Não é contra o João, contra a Maria, contra o Manuel, contra o Joaquim. Não só os portugueses, mas todas as outras nações também. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, demônios, Satanás. A nossa luta é contra eles. São os demônios que querem destruir a sua vida. São os demônios que querem ver você abatido. Os demônios que querem que você desista. Os demônios que querem ver você frustrado. Os demônios não querem ver você cheio de alegria, cheio de paz, alcançando os sonhos e os propósitos de Deus para você. Os demônios não querem isso. Eles não querem comunhão. Eles não querem a sua vitória. Eles querem a sua frustração, a sua derrota. Eles querem a sua pequenez. Eles querem o seu fracasso. Nós precisamos entender que para termos comunhão, nós temos que compreender isso. Nós temos o mesmo adversário. O mesmo adversário, que é Satanás e seus demônios. Isso precisa estar bem claro dentro de você, meu irmão. Bem claro. Nós precisamos internalizar essa verdade. Isso precisa sair de um conceito teológico e precisa passar para uma experiência prática de vida. Nós precisamos entender isso. O seu adversário é o meu adversário. O seu inimigo é o meu inimigo. Aquele que te odeia também me odeia. E nós temos que nos posicionar como exércitos de guerreiros contra Satanás. Você não tem mais que ficar lutando contra pessoas. Quantas vezes nós estamos nos desgastando contra pessoas? E até mesmo nós temos uma característica que, como exército, espiritualmente falando, muitas vezes nós miramos a nossa arma para o nosso irmão, atiramos contra ele, e se acertamos e se ele está sangrando, espiritualmente falando, nós gostamos e damos risada. Mas a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra Satanás. Deixe isso bem claro na sua mente. Deixe isso bem claro na sua mente, no seu espírito, no seu coração. Nós estamos lutando contra Satanás. E se eu e você temos o mesmo inimigo, isso deverá gerar em nós comunhão, amizade, porque nós estamos combatendo contra o mesmo adversário. Dentro do conceito comunhão, nós temos que encontrar também que nós temos o mesmo Senhor. Nós temos o mesmo Senhor. Devemos toda a honra, devemos todo o tempo, serviço, devoção ao nosso único Rei e Senhor Jesus Cristo. Só a Ele que devemos toda a devoção. É a Ele que nós oramos, é a Ele que nós cantamos, é a Ele que nós levantamos as nossas mãos, é a Ele que nós nos prostramos diante. É a Ele que nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas. É a Ele que é por causa dele que nós saímos panfletando e convidando as pessoas para conhecerem a Ele, Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Mestre, é a Ele que nós servimos. E se você entender que você tem o mesmo inimigo que o seu irmão, e o mesmo Senhor que o seu irmão, isso deverá gerar em nós comunhão, unidade. Amados, e este povo unido, este povo coeso, esse povo que está devotando-se ao único Senhor e combatendo o único inimigo, esse povo que se importa, esse povo que se interessa, isso gera unidade, isso gera comunhão.
E aí nós estaremos oferecendo ao nosso Deus uma oferta que Ele vai atentar, uma oferta para a qual Ele vai se inclinar, uma oferta que Ele vai receber, a oferta da flor de farinha, a oferta da comunhão. A verdadeira comunhão somente acontece mediante a doação. Sem doação não há comunhão. Muitas vezes nós queremos receber. Eu quero receber. Eu quero receber. Mas a comunhão se dá mediante a doação e não o recebimento. Você quer ver uma coisa? Aperte a mão da pessoa que está do seu lado e dê um sorriso bem largo. Aí, que lindo, olha aí que tremendo. Não é? Você não a recebeu, você não ganhou agora um aperto de mão? Por que você ganhou um aperto de mão? Porque você deu um aperto de mão. Você não recebeu um sorriso bonito? Recebeu. Por quê? Porque você deu um sorriso. Olhe para uma pessoa e sorri, ela vai sorrir para você. Percebe que comunhão é doação, comunhão é dar, não é receber. Tem pessoas que dizem, eu fui numa igreja, entrei, saí e ninguém me cumprimentou. Ninguém apertou minha mão, ninguém me abraçou, ninguém sorriu para mim, ninguém fez isso, ninguém fez aquilo. Mas sabe por quê? Porque você não fez. Só por isso. Olha que experiência gostosa que nós tivemos aqui. Estava no escritório, entre o primeiro e o segundo culto, e alguém bateu na porta, e eu disse, pois não, entra. Aí uma irmã entrou, disse, eu vim aqui dar um abraço em vocês. Ela entrou lá e deu um abraço na gente lá. E disse, olha, eu amo vocês, eu sou grato a Deus pela vida de vocês, eu quero dar um abraço em vocês. É uma irmã nova convertida, que está há pouco tempo no nosso meio. Eu falei, glória a Deus, como novo convertido aprende rápido, né? Aleluia! E ela saiu aqui do primeiro culto com um abraço gostoso que nós demos a ela. Meio suado, meio grudento, mas gostoso. Percebe, amados? Comunhão é doar, é dar. Se você não dá um telefonema, você não recebe o telefonema. Se você não manda um cartão, você não recebe o cartão. Se você não faz uma visita, você não recebe visita. É assim que funciona. Comunhão é doar, é dar. Precisamos entender isso, precisamos compreender isso. Esta unidade, amados, gera força em nós. Esta unidade gera influência. Nós poderemos influenciar o mundo por causa da nossa unidade. Deixa eu contar aqui um exemplo, um caso. Não sei se é uma ilustração. Eu não sei quem falou, então eu estou traindo o dono da ideia, o dono da experiência. Conta-se que num hospital psiquiátrico, estava ali no pátio tomando sol, em um momento do dia, mais ou menos 100 pacientes psiquiátricos com problemas mentais. E tinha um portão, e naquele portão estava sentado um guardião, sentado ali na cadeira, meio que cochilando. E o diretor do hospital estava recebendo a visita de alguém. E ele estava mostrando de um local mais alto, mostrando todo o pátio. E diz, olha, esses pacientes agora estão lá tomando sol e tal, é um momento importante para a terapia deles e tal. E a pessoa perguntou, mas, diretor, o senhor não tem medo de que esses 100 pacientes deem contra o guardião, quebre aquela porta e saiam para a rua e depois para você recuperar todos esses pacientes? Só tem um guardião, não é perigoso? O diretor disse, não é perigoso, porque os loucos não se unem. Os loucos não se unem. Um guarda, cuida de todos eles, tranquilo. Será que o inferno está com medo de nós? Ou será que o diabo está dizendo, os cristãos não se unem? Será que nós estamos causando preocupação no inferno? Ou não? Comunhão, flor da farinha, flor de farinha. O que é de mais sublime na farinha? Esta unidade, esta aproximação, este relacionamento estreito entre as pessoas. Jesus Cristo ora e diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Jesus Cristo dá o exemplo da unidade, da comunhão para com o Pai. E eu em ti, ó Pai.
que os meus discípulos também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração sacerdotal, a oração da unidade, a oração da comunhão. Jesus Cristo dizendo: Pai, que os meus discípulos entendam a importância da comunhão, a importância da unidade. Amados, está na hora de que quando alguém de fora do arraial, fora da igreja, vem falar contra a igreja, contra os servos do Senhor Jesus, está na hora de você dizer: ei, espera lá, você não fala contra o meu irmão. Está na hora de rejeitarmos, rechaçarmos estas setas, esses laços inflamados do maligno, de maledicência contra aqueles que frequentam o aprisco do bom pastor Jesus Cristo. Nós aceitamos muito facilmente calúnias, mentiras, falsidades contra o povo de Deus. Precisamos rejeitar isso. Amados, se nós nos unirmos, nós temos condições de colocar o presidente da república. Nós temos condições, amados. Comunhão, flor de farinha, oferta aceitável ao Senhor. Ah, se nós nos uníssemos mais, se houvesse mais companheirismo. Aliás, eu fiquei deveras assim empolgado sobre a vigília que tiveram, e vocês tiveram na semana passada. Eu sempre digo para colegas de ministério, pastores: você quer saber quantos membros você tem na sua igreja? Marca uma vigília. Marca uma vigília, você vai ficar sabendo quantos membros você tem. E eu fiquei sabendo que não coube lá, né? Aquilo estava assim, como lata, né? Sardinha dentro da lata, né? Sim, tudo apertadinho e tal. Vamos ter que tirar aquela parede lá para fazer, ampliar o local lá na chácara. Estava cheio. Que maravilhoso. Você pode imaginar que sublime, quão sublime é isso. Vamos ter uma vigília, a igreja em peso. Vamos para lá. Vamos panfletar, distribuir aí os convites para a Páscoa aqui nesse teatro musical que vamos ter aqui, a Paixão de Cristo por Você. A igreja em peso. Eu me lembro que estive na Coreia, estive sabendo que eles estiveram umas semanas antes numa reunião de oração, a igreja. Uma reunião de oração com umas 30 mil pessoas que foram para um estádio orar. Você imagina que tremendo, 30 mil pessoas indo para um estádio orar. 5, 6 horas orando. Você pode imaginar isso? Amados, o inferno treme. O inferno fica em polvorosa, fica desesperado. O povo de Deus caminha em unidade, caminha em comunhão, tem o mesmo parecer, tem o mesmo pensamento, tem a mesma direção, tem os mesmos alvos, tem os mesmos objetivos, tem o mesmo inimigo, tem o mesmo Senhor, tem os mesmos irmãos. Amados, que tremendo, que força, que arma poderosa. E é por isso que Jesus Cristo olha e diz: para que todos sejam um. Todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Unidade da igreja, comunhão. Primeiro elemento que a igreja tem que ter, o primeiro ingrediente que a igreja tem que ter para ofertar a Deus, para oferecer a Deus: comunhão, flor de farinha. Qual é o segundo elemento que o texto nos mostra? Azeite. Azeite. O azeite é o produto expresso da azeitona. Para se obter o azeite, as azeitonas têm que passar por uma moagem, por uma prensa. Você pega uma azeitona, esmaga a azeitona, passa na prensa a azeitona, aí você vai obter um líquido e depois de um processo ali, você consegue extrair o óleo, o azeite. Você tira o azeite. Interessante que o azeite, ele representa, ele tipifica a pessoa do Espírito Santo. Mas para que nós, eu e você, pudéssemos receber este azeite, esse Espírito Santo, Jesus Cristo passou pela prensa de azeite, que significa Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite, lugar de esmagamento. Jesus foi para o Getsemane, suou gotas de sangue, sofreu. Ele foi acusado no mundo espiritual, ele foi esmagado no mundo espiritual por causa das nossas transgressões, para que nós pudéssemos receber o Espírito de Deus.
Jesus Cristo disse: eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, enviará o azeite, o Espírito Santo, e Ele dará unção, dará óleo fresco, porque a unção quebra o jugo, a unção desfaz as amarras, a unção quebra as ligaduras, a unção traz liberdade, a unção traz vida, a unção traz esperança, a unção traz vigor. Azeite, lâmpada para o nosso caminhar, luz para a nossa trajetória de vida, para a nossa trajetória existencial. Azeite, o Espírito de Deus. Amados, sem estarmos cheios do Espírito Santo, as nossas ofertas não são aceitas. Precisamos do Espírito de Deus. Sem o total domínio do Espírito de Deus nas nossas vidas, amados, a nossa oferta será egoísta, interesseira, maquiavélica. A nossa oferta será uma oferta onde eu estou ofertando com uma mão e com 3 mãos tentando obter algum retorno. É uma oferta da barganha, dê tanto que Deus vai lhe dar tanto. Essa teologia endemoniada que está por aí nas igrejas. Esse texto está dizendo não, da oferta, do azeite. O Espírito de Deus que nos conduz em toda a verdade, que nos guia em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que eu disse a vocês, disse Jesus lá em João 14. O Espírito de Deus, o azeite. Nós precisamos, amados, para uma comunhão perfeita, nós precisamos de azeite. Para o relacionamento entre os irmãos precisamos de azeite. Se não houver azeite entre nós, haverá atrito, vai esquentar, vai haver desgaste. Mas coloca o lubrificante, o azeite, o Espírito de Deus entre nós. Vamos ter uma comunhão gostosa, lisa. Vamos ter ali o lubrificante que é a própria presença do Senhor. Isso gera edificação, gera conforto, gera consolo, gera vida. Nós encontramos em Êxodo capítulo 29, o sacerdote sendo ungido. A Bíblia diz que ele tinha que colocar as suas vestimentas, colocar a sua mitra sacerdotal, colocar uma coroa, e depois despejava óleo sobre tudo isso. O óleo como cobertura, o óleo como autoridade, a unção do Espírito. A unção sobre a comunhão, sobre a flor de farinha. E sabe o que aconteceu lá em Atos capítulo 2? Atos capítulo 2 diz que estavam alguns reunidos em diferentes lugares de Jerusalém. É isso que está escrito lá? Não. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Comunhão, unidade. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som. De repente veio do céu um som, que poderia ser identificado como se fosse um vento impetuoso, um vento forte. E encheu a casa, encheu o lugar onde eles estavam reunidos. E viram como que línguas de fogo, que foram repartidas e pousavam sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito. Cheios do Espírito. O Espírito veio sobre eles. Este azeite, esta unção, que gera em nós um coração puro, um coração cristalino, para que possamos ofertar ao Senhor com dignidade, oferta aceitável ao Senhor. E todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como que de um vento impetuoso. Mas não era mais isso que eu queria falar, não. Amados, é impossível ofertarmos a Deus sem a presença do azeite, sem a presença do Espírito. Não tem como oferecermos uma oferta com integridade de coração, com zelo, se não houver o azeite. O azeite é que faz a oração ser aceita. O azeite é que faz o louvor ser aceito. O azeite é que faz o trabalho ser aceito. O azeite é que faz a comunhão existir e prevalecer. Abra sua Bíblia lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Olha o que diz no versículo, a partir do versículo 1. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor, ou seja, o credor do meu marido, vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos, para serem escravos. Respondeu Eliseu: que te hei de fazer?
Diga para a pessoa que está do seu lado: que te hei de fazer? Disse ela: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Tu e teus filhos vivei do resto. Amados, esta mulher, juntamente com os seus 2 filhos, estava prestes a entrar numa situação difícil, numa situação de escravidão. Tinha uma dívida que o seu marido contraíra, o marido morreu, e agora ela tinha que pagar a dívida. Ela não tinha recursos, a única solução era vender os próprios filhos para pagar a dívida. Escravidão. O profeta faz uma pergunta a ela: que te hei de fazer? O que é que eu posso fazer? O que você tem em casa? Eu tenho azeite. Ele diz: opa, aí está a solução. Aí está a solução. Meu irmão, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando. Que tipo de escravidão você está enfrentando? Eu não sei se é uma escravidão financeira, uma escravidão emocional, uma escravidão familiar. Eu não sei se é uma escravidão intelectual, situacional. Eu não sei que tipo de escravidão que você está enfrentando. Mas eu quero dizer para você que, assim como aquela mulher encontrou a resposta no azeite, no Espírito de Deus, na unção do Espírito, eu e você hoje devemos também encontrar a mesma resposta, a mesma solução, é no azeite. O que eu posso fazer a você? Sabe o que eu posso fazer? Clamar a Deus, buscar a Deus juntamente com você e dizer: Senhor, envia o azeite. Senhor, dá-nos o teu Espírito, dá-nos o teu Espírito, dá-nos azeite, dá-nos azeite, dá-nos azeite, porque o teu Espírito nos guia em toda a verdade, Senhor. O azeite, Senhor, nos leva para uma situação de vitória, Senhor. Nós vamos subjugar o nosso inimigo se nós estivermos cheios do teu azeite, cheios da tua presença, cheios da tua glória, Espírito de Deus. Azeite. Você pega a flor de farinha, depois o azeite. São elementos para você ofertar a Deus uma oferta agradável, uma oferta que Ele vai aceitar. Que líder tremendo, Eliseu. Que hei de te fazer? Ministrar uma unção dupla, uma unção poderosa. Mais azeite sobre você, mais azeite sobre você, mais azeite sobre a sua vida, mais azeite sobre a sua empresa, sobre a sua casa, sobre os teus estudos, sobre os teus sonhos, propósitos. Mais azeite. Presença de Deus, unção de Deus. Azeite. E qual era o terceiro elemento? Incenso. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 5. Nós vamos encontrar o que é o incenso. Olha o que diz no versículo 8. Apocalipse 5, 8. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Incenso, orações dos santos. Incenso era uma substância resinosa, extraída de certas árvores. Quando queimada, essa resina, ela liberava um odor delicioso, liberava um cheiro agradável. E a Bíblia diz que o incenso são as orações, as tuas orações e as minhas orações. Quando nós estamos oferecendo a Deus a nossa oração, como petição, como clamor, como intercessão, como gratidão,
não importa a oração que você está fazendo, mas a Bíblia diz que isso são incensos. A oração são os nossos incensos. Olha o que diz Apocalipse capítulo 8, o versículo de número 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Olha o versículo 3. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. As orações. Mas existe um pensamento teológico que nas 24 horas do dia, os 24 anciãos, tem 24 anjos que os assistem. E a cada hora sai um anjo diante dos 24 anciãos. E eles passam por sobre a face da terra, colhendo incenso, colhendo as orações dos santos, dos servos de Deus. Eles sobem com essas orações nos seus incensários, nas suas taças, nas suas salvas. E eles apresentam essas orações diante do trono. Quando você está orando, o anjo passa e diz: opa, hoje eu posso coletar uma oração dela. Será que o anjo tem coletado alguma oração à meia-noite, 1 da manhã, 2, 3, 4, 5, 6? Ele já coletou alguma oração sua nesse horário? Já? Porque esses anjos sobem com os seus incensários, fazendo só aquele barulhinho, blém, 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 vazio, não tem oração, não tem incenso. Ainda bem que nesse horário eles vão lá para a Coreia, lá está cheio de oração. Porque às vezes nesse horário nós, povo de Deus, quase não oramos. Amados, incenso, a oração dos filhos de Deus, incenso. David Young Cho disse: sabe por que nós oramos? Porque nós cremos que Deus responde oração. Se você não crê, você não ora. Teve um missionário que ficou muitos anos na China. Depois de muitos anos como missionário, ele escreveu dizendo o seguinte: eu creio que Deus não faz nenhuma outra coisa a não ser responder orações. Ele só responde orações. Essa é a tarefa de Deus. Você tem colocado as suas orações diante de Deus? Você pode imaginar, amados, flor de farinha, ou seja, a nossa unidade, a nossa comunhão, o azeite, o Espírito Santo sendo derramado sobre nós, sendo dado a nós, e nós orando a Deus com as nossas mãos, erguendo as nossas mãos, adorando a Deus, celebrando a Deus, declarando a nossa gratidão, o nosso júbilo, o nosso prazer diante do nosso Deus. A Bíblia diz que isso é como oferta de manjares para Deus. Essa oferta Deus recebe. Esta oferta Deus procura. É esta oferta que Deus está interessado. E quando nós como igreja crescermos nesse nível, a ponto de ofertarmos manjares a Deus, amados, nós vamos revolucionar o mundo. Nós vamos abalar a terra. Nós vamos influenciar a terra. Nós vamos trazer o reino de Deus. Amém?